Talvez ninguém saiba o que você está pensando neste momento. Talvez ninguém conheça a batalha que existe dentro do seu coração. Talvez você tenha sorrido hoje, mas por dentro está carregando um peso que ninguém consegue ver. Existe uma coisa que eu quero que você saiba. Você não está sozinho. Talvez esta conversa seja exatamente para você. Hoje vamos conversar sobre uma pergunta que talvez você nunca tenha coragem de fazer em voz alta. Será que Deus desistiu de mim? Talvez você não tenha dito exatamente essas palavras, mas talvez tenha pensado: depois de tudo que eu fiz, será que Deus ainda me quer? Ou eu já tentei mudar tantas vezes e continuo voltando para os mesmos lugares. Talvez você olhe para a sua vida e pense: Deus deve estar cansado de mim. Se alguma dessas frases já passou pela sua cabeça, vamos conversar sobre isso. Antes de procurarmos uma resposta, quero que você saiba de uma coisa. Talvez as pessoas não entendam completamente aquilo que você está vivendo, mas Jesus conhece exatamente a dor que você está carregando. Existe um tipo de distância de Deus que não começa quando deixamos de acreditar que Ele existe. Começa quando passamos a acreditar que Ele não nos quer mais perto. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você ainda acredita em Deus? Talvez até ore de vez em quando. Talvez ainda escute uma mensagem. Talvez até frequente uma igreja. Mas alguma coisa mudou dentro de você. Você já não se aproxima de Deus como antes, porque existe uma frase escondida no seu coração. Depois de tudo, eu não sei se Deus ainda me quer. Talvez você tenha prometido que nunca mais faria aquilo e fez novamente. Talvez você tenha pedido perdão e algum tempo depois caiu no mesmo lugar. Talvez tenha tomado decisões que destruíram coisas importantes. Talvez tenha ferido pessoas. Talvez tenha desperdiçado oportunidades. Talvez tenha se afastado tanto que agora sente vergonha até de voltar. E existe algo particularmente doloroso nisso. Você começa a interpretar o silêncio como rejeição. Uma oração não foi respondida, uma porta não se abriu, as consequências de algumas escolhas continuam, e então você conclui: está vendo? Deus desistiu de mim. Mas talvez exista outra coisa acontecendo. Talvez Deus não tenha sido o quem fechou a porta. Talvez tenha sido a vergonha que convenceu você a parar de bater. Porque a vergonha, ela faz uma coisa muito perigosa. Ela não diz apenas: você fez algo errado. Ela começa a dizer: você é o erro. E depois: não volte, não ore, não tente novamente. Deus já lhe deu oportunidades demais. E aos poucos você começa a se esconder, não necessariamente das pessoas, de Deus. Mas existe uma pergunta importante. Será que Deus realmente se afastou de você? Ou você está olhando para Deus através da lente da sua própria decepção consigo mesmo? Talvez você esteja se perguntando: existe esperança para alguém que está longe de Deus? A Bíblia responde essa pergunta. Existe uma cena na Bíblia que talvez seja uma das respostas mais bonitas para essa pergunta. Pedro, um homem que andou com Jesus, ouviu Jesus, viu milagres, prometeu fidelidade. Quando Jesus disse que seus discípulos o abandonariam, Pedro praticamente respondeu: os outros podem te abandonar, eu não. Mas algumas horas depois, Pedro negou a Jesus, não uma vez, 3 vezes. E então aconteceu aquilo que Jesus havia anunciado. O galo cantou. Lucas 22:61 diz algo impressionante. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Imagine aquele olhar. Pedro acabara de negar que conhecia Jesus. E agora seus olhos encontram os olhos daquele que ele negou. A Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Talvez você conheça esse tipo de choro. O choro de quem pensa: como eu pude fazer isso? Eu sabia melhor. Eu prometi que seria diferente.
Talvez naquela noite Pedro tenha pensado que a sua história como discípulo havia terminado, mas não terminou. Depois da ressurreição de Jesus acontece algo extraordinário. Em Marcos 16:7, quando as mulheres chegam ao túmulo, recebem uma mensagem: Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Perceba isso. E a Pedro. Por que mencionar Pedro separadamente? O texto não explica. Mas existe algo profundamente significativo nessa frase. O homem que provavelmente tinha mais motivos para pensar que estava acabado foi chamado pelo nome. Pedro poderia ter pensado: depois do que eu fiz, não pertenço mais ao grupo. Mas a mensagem chega: diga aos discípulos e diga a Pedro. Como se o céu estivesse dizendo: Pedro, você também. Eu ainda estou falando com você. Sua queda não apagou o meu chamado. E depois, em João 21, Jesus encontra Pedro novamente. E observe o que Jesus não faz. Jesus não humilha Pedro diante dos outros. Não diz: eu avisei. Não faz Pedro pagar emocionalmente pelo que fez. Jesus conversa com ele. 3 vezes pergunta: tu me amas? E depois diz: apacenta as minhas ovelhas. Isso é impressionante, porque Jesus não apenas permite que Pedro volte, Jesus volta a confiar uma missão a ele. O fracasso de Pedro era real, as lágrimas eram reais, a negação aconteceu. Mas aquela noite não teve autoridade para escrever o último capítulo da vida dele. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Seu pior momento não recebeu de Deus o direito de definir o restante da sua história. Talvez você tenha desistido de você. Talvez algumas pessoas tenham desistido de você. Talvez existam consequências que não desaparecerão imediatamente. Mas não confunda consequências com abandono. Deus pode corrigir você sem te abandonar. Deus pode confrontar você sem te rejeitar. E se existe arrependimento verdadeiro em seu coração, não permita que a vergonha diga que você precisa permanecer longe daquele que está chamando você para perto. Pedro caiu, chorou, voltou. E Jesus ainda tinha uma história para escrever através dele. Quero propor algo muito específico hoje. Pense no motivo pelo qual você acredita que Deus poderia ter desistido de você. Não precisa contar para ninguém. Apenas termine esta frase dentro de você. Eu acho que Deus desistiu de mim por quê? Porque eu falhei novamente? Porque eu me afastei? Porque desperdicei oportunidades? Porque decepcionei pessoas? Porque sabia o que era certo e mesmo assim fiz o contrário? Agora faço uma segunda pergunta. Quem disse que esse precisa ser o último capítulo? Talvez você esteja tentando sentir que merece voltar para Deus antes de voltar. Mas Pedro não consertou primeiro a sua história para depois procurar Jesus. Jesus encontrou Pedro no meio dos pedaços. Então talvez o seu próximo passo hoje não seja fazer uma grande promessa. Não diga: Deus, desta vez nunca mais eu vou falhar. Talvez você já tenha feito isso, feito promessas assim. Diga apenas: Jesus, eu ainda estou aqui. Eu errei, eu me afastei, mas se o Senhor ainda me chama, eu quero voltar. Talvez você tenha colocado um ponto final exatamente onde Deus ainda está escrevendo. Talvez enquanto conversávamos, você tenha percebido que essa pergunta não era apenas o título deste vídeo. Ela também faz parte da sua história. Deus conhece tudo isso, cada pensamento, cada lágrima, cada medo. E a boa notícia é que você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Se você permitir,
Eu quero fazer uma oração por você agora. E se puder, feche seus olhos e abre o seu coração para Deus. Vamos orar? Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, talvez exista alguém ouvindo esta oração que acredita que foi longe demais. Alguém cansado de falhar, alguém que sente vergonha de voltar, alguém que acredita que desperdiçou todas as oportunidades que recebeu. Tu conheces essa pessoa, Pai. Tu conheces a história que ninguém conhece, as suas escolhas, as quedas, as lágrimas escondidas, e conheces também aquilo que existe no coração dela neste momento, Senhor. Deus, quebra toda mentira que diz não adianta voltar. Quebra a força da vergonha que mantém essa pessoa escondida de ti. Dá coragem para reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido. Coragem para pedir perdão, para abandonar aquilo que precisa ser abandonado. E coragem para recomeçar. Jesus, o Senhor chamou Pedro pelo nome. Faz essa pessoa compreender que ainda pode ouvir a tua voz chamando-a para perto. Onde houver culpa, traz o arrependimento e a graça. Onde houver a distância, Senhor, começa uma reconciliação. E onde houver uma história quebrada, Pai, começa a escrever novos capítulos, Senhor. E mesmo que existam consequências que ainda precisam ser enfrentadas, não permita que essa pessoa confunda-as com abandono. Senhor, que hoje ela consiga simplesmente dizer: Jesus, eu ainda estou aqui. E que ela descubra, Pai, que Tu também estás. Entregamos esta vida em Tuas mãos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se hoje esta conversa despertou em você um desejo de conhecer melhor Jesus, não caminhe sozinho. Na descrição deste canal você encontrará um link para o seu próximo passo. Uma página preparada especialmente para ajudar você em sua caminhada de fé. Lá você encontrará um formulário para que possamos orar pela sua vida, recursos gratuitos para conhecer melhor a Bíblia e fortalecer a sua fé, orientações para encontrar uma igreja cristã comprometida com o ensino da Palavra de Deus e todas as programações do grupo de oração Ebenezer deste canal. Será uma alegria caminhar com você. E se esta conversa fez bem ao seu coração, talvez as próximas também façam. Aqui no Vamos Conversar, de segunda a sábado nós conversamos sobre as maiores perguntas da vida, sempre à luz da Palavra de Deus e a esperança encontrada em Jesus. Se você deseja continuar esta caminhada conosco, inscreva-se no nosso canal. Será uma alegria encontrar você na próxima conversa. Muito obrigada por confiar estes minutos da sua vida conosco. Eu sou a missionária Luciana e este é o Vamos Conversar? Lembre-se, você nunca está sozinho. Talvez esta conversa seja exatamente para você. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.